Meus amigos, bom dia. Neste vídeo vamos contar a história da Grande Assembleia, cujo grande objetivo foi o de organizar os textos sagrados para colocá-lo de forma definitiva e evitar que fossem aumentadas ou diminuídas as informações contidas em parte das tradições, as partes de tradições que davam para ser escritas, não aquelas que revelavam segredos muito importantes do conhecimento dos israelitas daquela época. Posteriormente, foi canonizado o texto da Torá, que significa lei, o texto dos Neviim, que significa profetas, e o texto dos Ketuvim, que são as escrituras, formando todos esses livros juntos, desses três livros, né, formando o Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica. Isso se deu através do Monte Sinai, né, do evento do Monte Sinai. Porque, conforme mencionado no Pirkei Avot 1, onde se começa o Talmud, né, o livro que tem dentro de si a tradição dos israelitas, né, porque a tradição oral foi traduzida para um livro, que esse foi o Talmud, e algumas outras para os Midrashim, Pesharim e outras coisas mais, os Nequiltas e outros livros que revelam as tradições, ou seja, põem por escrito as tradições dos antigos israelitas. Mas vamos começar no Pirkei Avot. Abre aspas. Moisés recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Josué. Josué aos anciãos e os anciãos aos profetas. E os profetas as transmitiu para os homens da grande assembleia. E os homens da grande assembleia diziam três coisas: seja paciente na administração da justiça, crie muitos discípulos e faça uma cerca ao redor da Torá. Veja que isso significa que muitos segredos da Torá precisam ser guardados, né? Vejam que, como comentário, podemos dizer que, na verdade, não é uma muralha, certo? Não é intransponível, mas sim uma cerca que pode ser transposta com pouca dificuldade, mas será necessário grande determinação e, para tal, deve-se estudar muito. Então, para conhecer esses segredos que tem lá dentro, é preciso se estudar muito, durante muitos anos, para se conhecer segredos que são segredos tremendos.
Vamos começar. Eu vou dar uma lida no texto, porque apesar de conhecer o assunto, eu sou obrigado a ler, porque a memória também já não está lá essas coisas, né? Então eu preciso, evidentemente, ler para... Não é que a memória não esteja bem, a memória está, mas ela está mais lenta, né? Eu preciso ser lembrado das coisas. A tradição dos eventos do Egito, da travessia da fenda do mar, do Sinai, batalhas da conquista, os 3 reis de Israel e outras memórias foram guardados em tradição oral, em poucos textos e em principalmente materiais mais importantes e secretos estavam nas mentes decoradas pelos levitas e sacerdotes que guardavam todas as informações dos conhecimentos armazenados. Os textos eram consonantais, sem vogais, acentuações, espaços e toda a sintaxe, em alguns casos, sentimento das tradições, todas elas sendo cantadas de geração em geração. Uma das razões da distribuição dos levitas nas comunidades era essa, a de também treinar as crianças nos textos da tradição. Era muito pouco texto escrito, não existiam escolas. As escolas eram só nas cercanias do templo, ou seja, do Beit HaMikdash. Como exemplo, podemos citar os Vedas até hoje, o hinduísmo, evidentemente, né? São guardados desta maneira, onde os sacerdotes declamam canto e cantam os verbos para as crianças que os decoram. Isso é feito até hoje. Os cantores nas sinagogas de hoje demonstram isso, pois utilizam-se de textos somente em consoantes e conseguem lê-los com vogais e o trope que dá a ele toda a sintaxe e acentuação dos textos sagrados. Tudo de memória, tendo como guia os textos consonantais. Pois os grandes rolos na sinagoga são só isso, textos consonantais. Convém destacar que as histórias bíblicas anteriores ao Sinai, quando foi passada por Moisés, obviamente só poderia ser vivida após isso, sendo toda a tradição contada anterior a isso serem relatos de coisas pertencentes à tradição, armazenadas pelo conhecimento do povo ou pelo sábio. Isso significa que tudo que aconteceu antes, o Éden, o dilúvio, os patriarcas, foram histórias posteriores ao Sinai. Não que fossem histórias posteriores, foram contadas posteriormente ao evento do Sinai e contadas por Moisés. E estavam, evidentemente, incluídas nas tradições antes disso. Precisamos estar conscientes de que a Bíblia hebraica não fala de história e que os sábios de todos os tempos afirmam que as histórias bíblicas não relatam fatos históricos, sendo usados alguns para representar histórias que animam metáforas com significados
bem mais abrangentes e profundos. Algumas histórias representam coisas futuras que sequer aconteceram até hoje e acontecerão no futuro. Outras se relacionam com o passado e o presente, imbricados, que contam histórias de nossa civilização e, desta forma, sendo metáforas, figuras de linguagem que jamais poderão ser confirmadas por pesquisas arqueológicas. Associar fatos bíblicos com arqueologia, como se faz até hoje, é algo absurdo e jamais se confirmará. É muito importante isso, porque inclusive algumas coisas, como por exemplo a bênção de Isaac a Esaú, onde ele vai viver pela espada, isso significa povos. Esaú significam povos que viverão até hoje e no futuro. E esses povos usarão espada para viver. Isso é muitíssimo importante. Isso está tudo relatado na Bíblia. E se nós voltarmos, por exemplo, a alguns casos, como a Paraxá de Balaão, onde Balaão aparece, né, ele diz que esses povos serão julgados no final dos tempos, ou seja, que Esaú, sabe, será julgado no final dos tempos. Vejam isso com muita atenção. Não é uma coisa tão simples assim. Então nós não poderíamos tentar verificar isso em arqueologia. Essas histórias entrelaçadas entre passado e futuro jamais poderão ser constatadas por arqueologia ou por história bíblica. A Bíblia não fala de tempo, não existe uma linha efetiva de tempo nos relatos da Torá. Na morte de Salomão, devido principalmente a seu filho que o sucedeu, Israel se dividiu em 2 reinos. Um foi o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde ficaram 3 tribos, a de Judá, de Benjamim e parte da tribo de Levi. E outro foi o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Ficaram as outras tribos, incluído também parte da tribo de Levi. Exatamente pelo mesmo motivo, ser distribuído pelo povo para transmitir informações da Torá, instruir crianças, coisas assim. Nas narrativas da Torá, podemos dividir em 2 partes. A anterior ao Sinai, quando pela tradição passou a narrar a sequência dos acontecimentos que ocorreram antes de Moisés, no início, Jardim do Éden, os patriarcas, a ida para o Egito, a servidão do Egito, as pragas, a fenda do mar, o êxodo, sendo que o momento do Sinai dividiu a história para agora, após a isso, quando dando continuidade ao livro do Êxodo, estabelecendo as leis na continuidade de Levíticos e Números e terminando a Torá em Devarim como uma história supostamente redigida por Moisés e dirigida por Hashem. Na verdade o foi, mas de maneira bem diferente do relato, mas que não vamos descrever aqui no momento. São coisas bem mais profundas que não podem ser
reveladas assim num vídeo na internet, evidentemente, né? As metáforas da entrada na Terra Santa, das batalhas de conquista, da instituição do reino, dos 3 reis de Israel e a divisão do reino vieram depois a esse mix de realidade e ficção e mantido por todo o desenrolar do Tanar. Na verdade, não é ficção, é o relato contado de uma forma metafórica, mas são verdades puras, verdades firmes, mas metafóricas. Nós temos isso na ciência atual, na física, química e outras coisas. Nós não podemos descrever relatos além dos nossos olhos, além da nossa vivência pessoal, por exemplo, a existência de átomos, elétrons, cordas e coisas desse tipo, que são da física moderna, por exemplo. Não podemos descrever, não existe como descrever. Nós não sabemos o que é um elétron, na verdade, nós não sabemos como é um elétron, como é um átomo, como é nada disso. Só existem metáforas sobre isso. São relatos metafóricos, apesar de embasados por uma matemática toda especial, mas só através da matemática nós podemos ver o comportamento dessas coisas. Ou através de experiências, mas que não demonstram. Sempre vemos isso através de visões indiretas, jamais alcançadas através de experimentação, mas nunca vê isso. Não existe uma ciência absoluta de um determinado princípio. Achar que a ciência explica tudo é ser ingênuo sobre isso. Na verdade, o foi, mas de maneira bem diferente do relato, mas que não vamos descrever aqui no momento. As metáforas da entrada na Terra Santa, das batalhas de conquista, da instituição do reino dos 3 reis de Israel e a divisão do reino vieram depois a esse mix de realidade e ficção e mantido por todo o desenrolar do Tanar. Como já mencionei, depois da morte de Shlomo HaMelech, o rei Salomão, subiu ao trono seu filho Roboão, como nos conta a Bíblia. Como consequência disso, Israel foi dividido em 2 reinos, o de Judá e o de Israel. Em Judá ficaram 3 reinos, o de Judá, os levitas e os benjamitas, e as outras, as 10 restantes, ficaram no norte, constituíram Israel, cuja capital era Samaria. Israel foi dividido por Senaqueribe, rei da Síria, por volta de 740 antes da Era Comum, que os levou cativos para a Síria e nunca mais conseguiram voltar. Diz a tradição que foram soltos no Cáucaso e não conseguiram cruzar o rio Sambatiam, foram para o Oriente, e hoje todas as tribos perdidas já foram encontradas, como a tribo de Dan, que descobriu-se viver na Etiópia, tendo sido levada para a Israel de hoje e estão morando lá. São conhecidos como os falachas, judeus negros. Outros foram encontrados na Índia, no Afeganistão, China, e existem traços da estada de algumas delas no Japão, cuja religião shintoísta apresenta claríssimos elementos de origem israelita. Eu estive num lugar lá no Japão uma vez, viajando quando eu fui fazer um curso lá no Japão, e eu olhei para uma pedra, num monte lá, um monte, esqueci o nome agora, mas um determinado monte lá, que aí tinha um templo
shintoísta, e nesse templo tinha uma pedra no chão, e essa pedra tinha a estrela de Davi. Eu pensei comigo, eu era bem jovem, eu pensei comigo, deve ter alguma coisa a ver com essa estrela com o templo shintoísta. Não deve ser por acaso. Mas realmente, depois, com muito tempo depois na minha vida, eu descobri que tinha sim. O templo shintoísta tem um lugar sacrossanto, completamente vazio, exatamente como o templo de Jerusalém. Os sacerdotes se vestem de branco, tendo franjas como tzitzit. Tzitzit são franjas ao redor do corpo. Os Yamabush, sacerdotes, usam um objeto amarrado entre os olhos, como se fosse um filactério israelita, a mezuzá, exatamente como mandado na Torá. E tocam alguma coisa parecida com o shofar, só que é uma corneta feita de um crustáceo marinho, uma arca do mesmo tamanho que a da aliança, com 2 pássaros de ouro, os Ro'o, em cima, localizados nas mesmíssimas posições dos 2 querubins. A cerimônia do Mizakuti, onde um sacerdote vai apunhalar Mizakuti, o grande Mizaku, ou o grande Itzhak. Eu vi isso, eu vi lá esse drama, que eles passam, saem andando uma multidão em fila, com uma coisa parecida à Arca da Aliança, mesmo, igualzinho a Arca da Aliança, e que eles têm um drama todo lá, que eu não entendi direito, porque eu não sabia o que era japonês, eu não sabia falar japonês, eu falava inglês, eu não sabia falar japonês. E aí eu vi isso. Também não sabia o nome, né? Mas depois, estudando o assunto, eu fui pesquisar o assunto, e essa história do Mizakuti, coisa impressionante. Realmente eles são descendentes, quer dizer, lá, não os japoneses, mas eles herdaram essa tradição dos israelitas. Onde um sacerdote vai apunhalar o Mizakuti, o grande Mizaku, ou o grande Itzhak, sendo contido pela mão por outro sacerdote. Um tori, algumas das vezes ladeado por leões, pode ser visto na entrada dos templos shintoístas. O tori é o portal que separa o mundo profano do mundo sagrado. Tori significa portal, e esta palavra em aramaico é tará. Interessante, né? Tori, em japonês, e tará, em aramaico. Já outras palavras, como daber, em hebraico, que significa falar, em japonês é dabero, que significa bater papo. Assembleia em hebraico é Knesset, em japonês é Kensei. Para governo constitucional, sempre nos templos shintoístas aparece a figura do leão, exatamente como na tradição de Israel, Templo de Jerusalém e do Palácio de Shlomo. Vejam acima o card com a figura de um tori, com os leões, né? Hoje se pensa que os Ainus possam ser uma das 12 tribos perdidas de Israel, sendo eles um dos 3 povos que deram origem aos japoneses. Judá foi conquistada por Nabucodonosor e parte dela foi levada por Judá
de 597 AC, antes da Era Comum, para a Babilônia, em 587, antes da Era Comum, foi destruído o Templo de Jerusalém. Com isso, distante de suas casas e do templo, houve uma dramática modificação cultural e religiosa que, principalmente devido à ausência do templo sagrado, passou a utilizar em sua substituição o Beit Knesset, casa de assembleia ou sinagoga, o Beit Tefilá, casa de oração, e o Beit Midrash, casa de estudo. Em 539 AC, os persas conquistaram a Babilônia, e em 537 AC, Ciro permitiu que os judeus voltassem a Judá, mas com a limitação de não restaurarem a monarquia. Paralelamente, deveriam reconstruir o templo sagrado, sendo esta missão confiada a Esdras. Na Babilônia persa, os israelitas tiveram um progresso vertiginoso, não só como comerciantes, mas expandiram a cultura e tiveram academias e lugares onde podiam discutir filosofia. Esdras era um sofer, escriba, e sua chegada em Judá marcou a consolidação de uma nova classe, a dos soferim, escribas. O templo, que devido à inexistência de uma monarquia, passou a ter uma certa participação civil. Por outro lado, as assembleias, sinagogas, passaram a ser chamadas também de casa de oração, e as casas de estudos também foram mantidas. Os soferim escribas e os anciãos sábios, com o passar do tempo, passaram a ser chamados de Rabi. Convém lembrar que rabino é derivado da palavra Rosh, da frase, que é na realidade um acrônimo, Rosh Binei Israel, Rabi, que significa Rosh, significa cabeça, Binei significa filhos, Israel, cabeça dos filhos de Israel. Rosh Binei Israel. É isso. A Torá e todos os outros livros sagrados foram organizados durante esta diáspora, e quando Esdras voltou para a Palestina, trouxe com ele as novíssimas Torá, as já inteiramente organizada, e grande parte de Nevaim e Ketuvim, sendo que alguns livros, como as Crônicas 1 e 2, foram redigidas por ele mesmo. As histórias muito antigas foram adaptadas para ilustrar determinados princípios, onde também muitos personagens só passaram a existir para representar atributos internos específicos da mente humana e para ligar passado e futuro, contando a história da civilização que estaria por vir, o Israel. Outros para representar fase do desenvolvimento da alma, mas a descoberta de tudo isso foi devido à introspecção e aos profundos conhecimentos obtidos por muitos sábios que, através de milênios, mergulharam profundamente em regiões olivadas de suas próprias mentes. Porém,
O mais importante foi a organização de um corpo importante, com uma grande assembleia, formada por sábios, escribas e principalmente profetas, que passaram a trazer aqueles conhecimentos acumulados através de gerações, que estavam acumulados na forma de tradições orais, alguns textos e principalmente em matérias decoradas de profundos textos sagrados que se mantiveram guardados por séculos para que não fossem perdidos e longe dos olhos e ouvidos de pessoas que não os merecessem. Isso é mencionado no Porquê Avot, em uma sentença metafórica, como eu já disse hoje, onde se diz que Deus passou essa tradição do Sinai a Moisés, que a passou a Josué, este aos anciãos, e este aos profetas, e este à grande assembleia. Entre aspas, novamente, isso é muito importante. Moisés recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. Eles disseram 3 coisas: sejam pacientes na administração da justiça, criem muitos discípulos e façam uma cerca ao redor do Torá. Porquê Avot 1. Ética dos Pais 1. Talmud. Após a época de Esdras, a Torá passou a ser lida nas sinagogas, casas de estudo e nas ruas, sendo interpretada à luz de antigos livros Midrash, como os do profeta Ido, vidente, que viveu na época do primeiro templo. Convém mencionar que os livros de Midrash eram obras dos profetas, tendo cada um escrito o seu como comentário de Rashi na Torá. A primeira menção do Midrash em Divrei Hayamim 2, ou 2 Crônicas em 12:15, com o seguinte texto, traduzido da Septuaginta na Bíblia de João Ferreira de Almeida, entre aspas. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaia, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. Mas no Tanar, vertido do hebraico, temos, entre aspas, e os feitos de Roboão, o primeiro e o último, não são escritos nas palavras de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, a maneira de genealogia, e as guerras de Roboão e Jeroboão em todos os tempos. Podemos ver aqui a menção de 2 Midrashim, sendo um de Semaias e o outro de Ido, o vidente. Veja abaixo a menção mais precisa dos Midrashim. Existe a segunda menção do Midrash na Bíblia hebraica em Divrei Hayamim 2 Crônicas 13:22. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, o texto é evidentemente uma cópia fiel da Septuaginta e está escrito assim: o restante dos atos de Abdias, os seus caminhos e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ido. Já no mesmo lugar, na Bíblia hebraica, traduzida diretamente do hebraico, do Tanar, como acima temos, entre aspas, o resto das obras de Abdias e seus caminhos e as suas obras estão escritas no Midrash do profeta Ido. A elaboração dos Midrashim
foi feita para que se pudesse servir de fontes de interpretação na hermenêutica bíblica e da extensa literatura da Torá, assim como o Pardês, os 7 princípios de Léo, que veio originariamente da Grande Assembleia, com a sua versão aumentada para 13 regras pela Baraita do Rabi Ismael, o Targum Onkelos, também tradicionalmente mais atribuído a Onkelos, muito mais tarde, já no século II. Pecharim, as Mequiltas e outros, todos com a finalidade de interpretação dos textos sagrados, pois estes são textos extremamente complexos. O próprio idioma hebreu é uma fonte de hermenêutica dos textos sagrados, e riquíssima. Existe uma infindável lista de obras utilizadas na hermenêutica e interpretação da Bíblia hebraica. Neste particular, pode ser notado no próprio livro de Esdras e de Neemias que estes liam a Torá nas ruas e nos mercados para o povo, utilizando-se do livro de Midrash, do profeta Ido, e o povo chorava, pois a Torá, sendo interpretada nas suas dimensões interiores, mesmo que as mais superficiais, é belíssima. A Torá oral era a tônica mestre. O período helenístico começou com a conquista da Pérsia por Alexandre o Grande, em 332 AC. Neste momento, contra a tradição, um episódio bastante interessante. O Nazi, príncipe da Grande Assembleia, era um grande tzadik. O sábio, chamado de Shimon HaTzadik, o fato de ser um grande tzadik pode ser visto na toalha que cobre a sua sepultura, no card acima, que contém bordaduras mostrando várias palmeiras circundando as que o representam, estas, em particular, muito mais altas que as demais, demonstrando a sua alta estatura como tzadik, o sábio. Para os que desconhecem o assunto, a palmeira de tâmaras representa não só a árvore da vida, mas também a própria Torá e também o tzadik, o justo, em hebraico. Pode ser visto no livro de Ezequiel que no Santo dos Santos, no Beit Hamikdash, Templo de Jerusalém, nas paredes, querubim com 2 rostos observam palmeiras de tâmaras que os ladeiam. Isto sugere o desenvolvimento da alma, sendo feito pela observação da Torá, leis, pois o rosto de leão no queruf representa o tzadik, o justo, o rei, e o rosto humano do outro lado representa o homem perfeito, em transmutação. Na verdade, como expliquei no término do segundo vídeo, o homem perfeito na realidade é um malar, anjo, conforme mencionado no Evangelho, como fala atribuída a Jesus de Nazaré. Na verdade, a palavra anjo ou malar é o acréscimo de um aleph, a palavra meler, rei ou tzadik, justo, ou seja, um rei ou um justo ou santo se evolui para malar ou anjo, sendo por isso que no Santo dos Santos ou Santo Sanctorum está representada por um querubim. Veja no card assim. Após a morte de Alexandre, em 323, a Judéia foi governada por Ptolomeus. Até 198 AC, em 167 AEC, os Seleucidas invadiram a Judéia, entraram no templo e roubaram todos os seus tesouros. Neste tempo, foi imposta a assimilação da cultura helenística, forçando os judeus a abandonarem as suas próprias culturas. Os sacerdotes daquela época foram grandemente influenciados pela cultura helenística, que era profundamente racionalista e fundamentada em valores centrados no humanismo. Jerusalém foi libertada em 165 AC pela revolta macabeia. Em 141 AC, uma assembleia de sacerdotes
afirmou Shimon Macabeu como sumo sacerdote, e começou aí a dinastia Asmoniana. Devido a família asmoniana não ser de descendência real, eles não tinham legitimidade para serem reis, e logo foi questionada a sua ascensão à realeza. Uma história interessante guardada no Talmud: Simeão o Justo e Alexandre o Grande. O seguinte é gravado no Talmud Megillat Ta'anit, do dia 21 de Kislev, do ano de 3448 da criação, ou 312 antes da Era Comum, depois que Alexandre o Grande pôs fim ao governo persa e marchou pela terra de Israel, pessoas inimigas de Judá, chegadas a ele, inimigos amargos do povo judeu, conversou Alexandre de que os judeus se rebelaram contra a sua soberania e que seu templo sagrado em Jerusalém deveria ser destruído. Alexandre marchou em direção a Jerusalém, à frente de seu exército. Ouvindo isso, Shimon HaTzadik, Simeão o Justo, que era então o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, e um dos últimos remanescentes dos homens da grande assembleia, vestiu as vestes sacerdotais e foi cumprimentar Alexandre, juntamente com uma delegação de dignatários judeus portando tochas. Os dois grupos caminharam em direção um ao outro a noite toda. Quando o amanhecer chegou, Alexandre perguntou aos inimigos amargos dos judeus: quem são essas pessoas que vêm nos encontrar? Eles lhe disseram: estes são os judeus que se rebelaram contra você. Os dois campos se encontraram em Antipatris. Quando Alexandre viu Shimon HaTzadik, ele desceu de sua carruagem e se curvou diante dele. Entre aspas, deve um grande rei como você se curvar a este judeu? Fecha aspas, perguntou os membros da sua comitiva. Entre aspas, eu faço isso, ele respondeu, porque a imagem do rosto deste homem aparece diante de mim e me leva à vitória quando estou nos campos de batalha. Fecha aspas. Alexandre, então, perguntou aos representantes do povo judeu por que eles tinham vindo até ele. Entre aspas. É possível, eles responderam, que os nossos inimigos tentarão enganá-lo para destruir o templo, no qual rezamos por você e para que seu reino não seja destruído. E devemos permanecer em silêncio e não dizer a vocês. Fecha aspas. Quem são essas pessoas que querem destruí-lo? Perguntou Alexandre. Eles são esses que estão diante de vocês, responderam os judeus. Se assim for, disse o rei, eles são dados em suas mãos para lidar como quiser. A descrição deste encontro em fontes judaicas tradicionalmente para aqui. No entanto, no Sefer Yazifon é outra parte crucial da história adicionada. Shimon HaTzadik então levou Alexandre o Grande em um tour pelo templo sagrado. Alexandre, impressionado, queria doar ouro para ter uma imagem de si mesmo colocada no templo sagrado, para que ele fosse imortalizado. Shimon relegou, dizendo que era proibido aos judeus ter imagens de cascalho, e certamente não no templo. Ele sugeriu que, em vez disso, desse o ouro aos pobres. Quanto a homenagear a ocasião, Shimon sugeriu uma maneira ainda melhor. Todos os Kohanim machos nascidos naquele ano se chamariam Alexandre. Alexandre gostou da ideia
e os judeus que eram muito gratos a Alexandre por tudo o que ele fez por eles, incluído poupar o templo sagrado da destruição, felizmente nomearam seus filhos em seu nome. Assim, o nome Alexandre para sempre tornou-se um nome judeu. É interessante isso porque até hoje o nome Alexandre é usado por muitos descendentes dos sacerdotes judaicos da família Kohanim. Isso é muito interessante. Os Perushim, ou fariseus, ou no singular Perush que quer dizer distinto, separado, vieram à luz neste período. Eram, antes de tudo, uma escola de pensamento que englobava, entre outros princípios, a antiga tradição oral, Torá oral, que vinha desde Moisés e do advento da Torá escrita. Dentre os conhecimentos da Torá oral estava a existência da alma, a vida eterna, a ressurreição da morte, o mundo vindouro e principalmente os livros da Torá, livro dos profetas e os livros das Escrituras. Organizavam-se em sinagogas e escolas de estudos e os seus representantes eram os rabinos. Os fariseus viam como a evolução natural dos soferim e escribas que vieram ao cenário com estes. Contrariamente, os saduceus, fortemente influenciados pela cultura helenística, aos poucos passou a não acreditarem na Torá oral, só aceitando sua forma escrita. Consequentemente, passaram a excluir os profetas e as escrituras, pois faziam parte do cânon interpretativo da Torá. Todos os rituais e costumes eram meramente físicos, como não acreditavam na Torá oral, não acreditavam na alma, na vida após a morte, na ressurreição da morte e no mundo vindouro. Por outro lado, eram extremamente ricos, inclusive foram escavadas em Jerusalém residências suntuosíssimas de sacerdotes deste período, que ostentavam riquíssimos assoalhos de finíssimos azulejos, eram verdadeiramente a antítese do sacerdócio. Rambam Maimônides, que viveu de 1137 a 1204, médico, rabi e filósofo judeu, que viveu na época de Saladino, se referiu aos saduceus como aqueles que prejudicaram a Israel, fazendo-os desviarem-se de Deus. Existia um terceiro grupo que emergiu na época do término da Guerra Macabeia, quando a família asmoniana subiu ao sumo sacerdócio. Sacerdotes levitas e judeus comuns que participavam do templo, descontentes com as ideias e princípios dos saduceus e da ascensão da família asmoniana, foram para o deserto e lá fundaram uma nova escola religiosa, os essênios. Eram messiânicos e, de certa forma, de tendência cética. Foram aqueles que produziram os papiros do Mar Morto. Os romanos tiveram muito trabalho com eles, porque supunha-se que tivessem grandes tesouros, que hoje acredita-se ser de verdade. Em busca disso, os romanos tentaram torturá-los. Na realidade, ficaram só nas tentativas, porque devido ao fato de acreditarem que ao serem torturados teriam mais direito ao mundo vindouro, demonstraram prazer da tortura e pediam que fizessem mais. Os romanos largaram de mão, pois não conseguiram nada com eles. Durante bom tempo, acreditou-se que Jesus teria alguma ligação com os essênios, ou mesmo sendo um deles, pois a sua vida de pobreza e suas vestes e princípios, de certa forma, demonstravam isso. João Batista acredita-se que tenha sido essênio. Parece ser verdade. Algumas pesquisas em Israel
tem sugerido isso. A grande assembleia canonizou os livros da Torá, Nevaim, Ketuvim, sendo até hoje os livros principais da cultura de Israel, mas existem outros, principalmente aqueles que podem expor as suas dimensões interiores, como os Midrashim, Talmud, o Sefer Hazor, os Targumim e tantas outras obras rabínicas, como o Tânia, o Tur Arahaim, o Derech Hashem e outros que liberam a sua luz interior, expondo a todo aquele que busca a sua iluminação e a verdade do e para o mundo.